Olá, alunos e alunas, sou o professor Carlos Roberto e hoje a gente vai estudar endereçamento IP. Esse é provavelmente o assunto mais importante para o profissional de rede de computadores. Não tem como você ser um bom profissional se você não dominar endereçamento IP. É importante saber que quando falamos em endereço IP, estamos falando do IPv4, ou seja, o protocolo IP na versão 4. Nós estamos numa transição para o IPv6. Então, quando a gente quiser se referir ao IPv6, a gente vai falar IP na versão 6, ou simplesmente IPv6. Quando a gente falar só IP, só endereçamento IP, a gente está se referindo ao IPv4, ok? Toda rede você precisa configurar um endereço IP. E esse endereço IP ele é único na rede. Pense no endereço IP como sendo o número da sua casa na rua. Ele tem que ser único, porque senão o carteiro não vai saber para quem entregar a carta. Então esse endereço tem que ser único na sua rua. Pense na rua como a rede de computadores. Cada número da casa ele é único, então cada endereço IP ele é único na rede. O endereço IP ele é formado por 32 bits, representado na forma de 4 números de 8 bits, separados por um ponto. Veja, bit ele pode ser 0 ou 1. Em informática, usamos o sistema binário. Tudo, na verdade, em informática é 0 e 1. Ou seja, pulsos físicos que significam, ou melhor, que representam para a gente 0 e 1. Texto, foto, imagem, etc., vídeo, são um monte de zeros e uns. Então, já vai ficar a dica para vocês. O aluno ou o profissional de rede de computadores deve dominar o sistema binário, assim como ele domina o sistema decimal. A gente vai estudar sistema binário, a gente tem que saber converter da base binária para a base decimal e vice-versa. Em suma, um endereço IP é exatamente assim. Está aí o endereço IP, são 32 bits, que um bit pode ser 0 ou 1. Isso aí seria um exemplo de endereçamento IP. Veja se dá para a gente decorar esse endereço IP. Não tem como. Então, por isso, o que é feito? A gente divide esses 32 bits em 4 grupos de 8 bits. 4 vezes 8, 32. Dá um total de 32 bits. A gente divide 4 grupos de 8 bits cada, assim, e depois a gente faz a conversão para um número decimal, para a base decimal. E ele fica, nesse caso, assim, por exemplo, esse primeiro octeto, octeto porque são 8 bits, quando a gente faz a conversão para a base decimal, ele fica 178. O segundo octeto fica 229, o terceiro fica 93 e o último fica 61. Então esse aí é um exemplo de endereçamento IP. Então, resumindo, o endereço IP ele é um endereço numérico, ele tem que ser único na rede e ele é representado de forma decimal. São 4 números separados por pontos que podem cada um assumir qualquer valor entre 0 e 255. Então, o menor valor vai ser 0 de cada octeto e o maior valor é 255. Por quê? Porque 255 é o maior valor que vai ser no caso que for 8 bits, tudo 1. Esse vai ser o maior valor. Isso, fazendo a conversão para decimal, dá 255. Então, não existe endereço IP em que algum dos octetos é maior que 255. Cada octeto, cada grupo é de 0 até 255. Vamos resolver aqui uns exercícios para a gente fixar melhor a matéria. Então tá aqui. A primeira questão fala o seguinte: quantos bits tem o endereço IPv4? A gente já viu, que o endereço IPv4 são 32 bits, 0 e 1. Mas para a gente divide esses 32 bits em 4 grupos de 8 e a gente faz a conversão para um número decimal. Portanto, o endereço IPv4 eles são 4 grupos de números que vão de 0 até 255. Então é um total de 32 bits. A resposta é a letra
B. São 4 grupos de 8 bits que depois faz a conversão para número decimal e para a gente aparece coisa tipo assim, ó. Isso aqui, olha, é um exemplo de endereço IPv4 192.168.39.3. São 4 grupos que vai de 0 até 255. Isso aqui assim que aparece para a gente. Claro que para o computador ele enxerga 32 bits, 0 e 1. Mas para a gente divide em 4 grupos de 8, ou seja, 4 octetos, e depois a gente faz a conversão para número decimal, que é melhor para nós seres humanos. Então a gente sabe que são 32 bits de IPv4. Só um adendo aqui, no IPv6 são 128 bits, mas no IPv4 são 32. A segunda questão fala o seguinte: qual endereço também é conhecido como endereço lógico? Endereço lógico é o endereço IP, letra D de dado. A letra A, endereço MAC, é um endereço físico. Ele vem gravado na placa de rede pelo fabricante. Endereço de broadcast é um tipo de endereço IP, é um endereço IP, né? E o endereço IP é o endereço lógico, mas aqui o endereço de broadcast a gente ainda vai estudar, é aquele endereço IP que quando a gente coloca o endereço de broadcast como destino, a mensagem vai para todas as máquinas na rede. Mas a resposta correta é a letra D de dado. O endereço lógico é um endereço IP, é o endereço IP que é conhecido como endereço lógico. Aí você pode dizer, mas professor, o endereço de broadcast também é um endereço lógico, ele não é um endereço IP? Sim, vocês vão ver muito isso em questões de concurso público de informática. Às vezes a gente tem que ir assim, digamos assim, para que é a mais certa, entendeu? Vocês vão ver muito isso. Então a resposta correta é a letra D, endereço IP. A terceira questão diz o seguinte: nos endereços abaixo, diga qual deles é um endereço IP válido. Vamos ver a letra A, 192.168.0.256. Não pode ser esse o endereço IP, que a gente sabe que cada octeto vai de 0 até 255. Letra B, 10.9.0.300, também não pode ser esse, porque vai de 0 até 255, 300 é maior que 255. Letra C, 200.217.235.80, só pode ser a letra C, C de casa. Vamos ver a letra D, 300, pronto, já não é, 300 é maior que 255. Então, portanto, é a letra C de casa. Quinta questão. O IPv4 está em transição para o... Ele está em transição para o IPv6. É o protocolo IP na versão 6.